família! Vamos de novo, fala família! Não, vamos de novo, bando de jovem morto. Vamos ver se agora vai vir. Fala família! É isso, olha, tem uma galera nova aí, um monte de gente, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos tocar junto aqui esta noite. Hoje é o último episódio dessa série, que a Bia gostou muito, falou que eu devo fazer mais vezes. É isso, Bia? Tá batendo foto aí, né? Sim! Quem tá gostando da série aí, diga um sim bem forte aí. Dá para aprender muito com a vida dos outros, né? Principalmente o sábio, ele enxerga os erros das pessoas e não cai nos mesmos erros. Então, por favor, sintoniza com a gente aí. Coloca sua mente agora para você adquirir o máximo de conhecimento possível esta noite de uma história de superação linda que vai impactar a sua vida esta noite. Vem para cá, meu amigo Breno, fisioterapeuta e tudo mais, casado com a Aline, sem enrolação, pai do Miguel e do Aline, fez ali, do Gabriel. Ele vai se apresentar melhor para nós, mas uma satisfação, meu mano. Ele já pegou o Covid, tá, gente? Tá firme e forte aqui. Só tô de máscara por ordem. Eu tô com a máscara no bolso, mas ele tá liberado. Vou tirar, tá? Trabalha na saúde, meu Deus. Ai, Jesus. Não, é bênção demais. Rapaz, você trouxe até o Gui hoje, hein? Olha lá, ó, tem que falar do cara. Mano, pra quem não sabe, o Gui é irmão do Breno. Parece, né? O dia que eu descobri isso, eu falei, ali nada. é água e aqui é vinho. Totalmente diferente. Vamos sentar aí. Muito obrigado pela tua presença. E vamos. Rapaz, a oração do Marquinhos foi firme, hein? Ó, suei, hein? Senti um fogo diferente. Ele me ligou 4 horas da tarde, já orou comigo até às 5, né? Agora ele de novo, eu não aguento assim. Botar odre novo, que o vinho tá novo. Vamos pra cima? Sim, apresenta aí, Breno. Fala pra galera quem que você é. Graças Fica à vontade na família ideal. Pessoal, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que dá para tremer as pernas com força, tá? De subir tá cheio, aqui no hein? púlpito Tá e falar da minha vivência, da minha história, no objetivo de edificar a vida de vocês, né? Falar o que Deus fez, o que Ele tem feito na minha vida e o que eu creio que Ele ainda vai fazer. O Matheus me convidou assim meio que de supetão, né? Foi na mesmo. terça, né? Que você Como que falou o comigo. Espírito Santo é, Marquinhos? Fala bem alto para sair no ao vivo. O que o Espírito Santo é? Aí, mano. De repente. Você tava lá de boa, de repente. De repente o Matheus me manda uma mensagem, né? Me perguntando se eu poderia compartilhar da minha vivência, do que Deus fez na minha vida. A gente já havia conversado em outras oportunidades. A gente finge que joga bola junto, né? É verdade. E tem uns caras aqui que tá meio escondido de máscara aí, mas eu sei que joga bola comigo lá também. Vocês não vão me caguetar não, pelo amor de Deus, hein? O Joca tá ali. Eu já vi o Joca ali, ele tá bem quietinho ali. É isso mesmo. Pessoal, então, assim, eu me chamo Breno, eu tenho 34 anos, apesar de não parecer. Parece ter mais ou menos? Não, menos, né? Aí não, né? Fala a verdade. Mas não, parece ter menos. 34 anos, quase a metade desses 34 anos eu passo ao lado daquela moça linda lá, que é minha esposa. Então eu tenho quase... sabadão vai ficar pequeno. Eu tenho 10 anos de casado, estou indo para 11, mas junto com ela nós já temos aí 16 anos de história, né? E de vivência, de aprendizado, de edificação. Foi através da vida dela que eu conheci Jesus, né? Aliás, através da vida da minha sogra, né? Fala de uma situação aí, mas tá bom, né? Ô, mano, mas ela é uma você tá muito sério, velho. Conta uma história aí, senão a galera não conecta com você, velho. Então, você tá muito lá. sério, você tem uma cara meio brava, ontem eu e o Matheus, nós ficamos praticamente 1 hora e lá vai fumaça. Não, foi mais, né? Mais, de né? 1h30, né? Então, e a minha esposa falando, vamos jantar, e aí tava eu jantando, o Matheus jantando e nós conversando no celular lá. E foi. E assim, só para dar uma animada em vocês aí, porque eu não vim falar de coisa ruim, né? Eu vim falar de coisa boa. Vocês estão numa fase aí que é bacana de compartilhar, de aprender, de ouvir. Eu também estou numa fase que eu aprendo muito com as pessoas, né? Uma coisa que o Matheus falou aqui em cima,
que o sábio ele aprende com os erros dos outros para não cometer, e eu aprendi muito isso, né? Eu vivi assim algumas situações que hoje talvez não, com toda certeza eu não me arriscaria a viver. Mais uma história bacana assim da minha infância, né? Eu tive uma vez que eu gosto muito de jogar bola, né? Como eu disse aqui. E aí eu tinha na época, acho que tinha uns 9 anos, Matheus. 9. Por aí. Eu gostava de jogar com os marmanjão, com os brutos. Certo. Né? É por isso que você sabe que lá no campo lá o negócio é diferente. Né? Aqueles mano lá do fundo, lá, Cadê? tá tudo É que eu não tô conseguindo enxergar. O Eric, o Thales, os o meus Eric patinhos lá. O Eric é freguês meu já aqui no campo, aqui, ó. Apesar de ser cara novinho. parecido com o Mal. Será que o Mal tá por aí? Eu não, também né? acho que eu tinha visto, mas... Olha ali, ó. Olha ele ali, ó. O Mal. Ó nossos freguesinhos lá, ó. O Mal fez a gentileza de me apelidar de pé de chumbo. Não sei porquê, mas... Aqueles mano lá falam que joga bola. Um dia nós foi tirar mas uma nós fizemos real lá e não deu nada. então. Os casados contra solteiros, nós tudo barrigudo ganhando os meninos lá, ó. Não aguenta. Não aguento vocês, viu? Ó, e aí numa oportunidade, eu fui jogar no campeonato de interclasse aqui no Abranche. E aí tinha uns caras lá, brutamonte, né, jogando. E eu cheguei lá, falei, vou deitar nos caras, né, magrinho. Passava no buraquinho da agulha lá para jogar. E aí eu sei que eu joguei um campeonato de interclasse, os caras me chamaram para jogar para um time dos mais velhos, lá eu fui. E aí eu fui querer fazer graça, como sempre, fui querer dar um rolinho no cara, 2 vezes maior que eu, mais forte que eu, mas beleza. Deu um rolinho e no final das contas ele me deu o braço quebrado, né? Mas tá bom, valendo. Colocou o pezinho, eu fui pular achando que era uma MacGyver e o cara ergueu um pouco mais o pé. Eu, para não bater a cabeça naquela guia de alambrado que tem ali no Abranche em volta da quadra, eu pus o braço e quebrei o punho. Mas eu não parei de jogar, eu continuei jogando bola com o punho quebrado, sem nem saber que eu tinha quebrado o punho. Acabou o campeonato, nós ganhamos, e eu sei que a hora que eu estava indo embora, minha madrinha era inspetora aqui no Abranche. Aí eu cheguei perto dela, ela falou assim, que é isso aí no teu braço? Eu não tinha nem visto, eu vim conversando com o pessoal e dando risada e tal. Ela falou, que é isso aí no teu braço? Eu falei, o quê? A hora que eu olhei, aí abri a bocona a chorar, né? Achava que era machão e tal, abri a bocona a chorar, né? E essa foi uma das histórias. Eu ia contar uma outra aqui, bem mais engraçada, mas o Matheus pediu para não contar, porque é dar ideia para louco. Calma aí. E fala que esse povo aí não sabe, né? Que você tinha que fazer dever de casa, né? É verdade, isso é importante. Detalhe. Eu com o braço quebrado, e aí eu tinha as minhas obrigações de casa, e aí minha madrinha falou assim, ó, eu não mandei você jogar a bola, não mandei você quebrar o braço, tem tarefa de escola para fazer, tem louça para lavar e tem banheiro para arrumar. E como? Eu destro, tinha quebrado o braço direito, vou fazer como tarefa. Nunca tinha escrevido com a mão esquerda. Aí tivemos que aprender a escrever com a mão esquerda, porque senão o cor andava. Né? E a louça tinha que estar lavada e era assim, ó, cotovelo aqui direito e a buchinha com a mão esquerda, tudo descoordenada e vida que segue. E tinha que lavar direito, se lavasse errado tinha que fazer 2 vezes. Né? Lixo do banheiro para recolher, enfim, os deveres tinham que estar em dia, né? Tinha que estar em ordem. E essa é uma das histórias, assim, tem umas outras mais, só que aí, como eu disse, né, dá ideia para doido, né? Eu falei ontem pro Matheus, falei, a gente tem que tomar... que você estava tocando, vocês jogaram coquinho lá no carro. Olha lá, meu irmão estava junto também, eu acho que no dia Ele aguentou correr? do coquinho. O Guilherme era magro, rapaz. O Guilherme era magro, ele era magro. Magro, a gente estava brincando lá no Santana, que meus parentes são a maioria de lá, e a gente tinha um hábito de reunir a turminha na frente de casa lá e brincar de polícia ladrão, de pega-pega, de tudo quanto é coisa. E aí uma das brincadeiras nossas, tinha um japonês que ele tinha um caminhão, e ele estacionava esse caminhão no caminhão com caçamba, ele estacionava na frente da casa da minha bisavó. Embaixo de uma árvore, né, uma árvore de 7 copas, que é aquelas árvores que dão aqueles coquinhos que os morcegos comem. Eu não sei se todo mundo hoje tem a oportunidade de ver, que eu acho que nem existe mais 7 copas na cidade. Eu não vi, mas já viu o Bona? Então... Nós, quer chamar o Bona de velho? Não, o Bona não pode entregar o Bona, foi mal. Vai quebrar o cara. Mas aí ele estacionava embaixo dessa árvore de 7 copas, nós pegávamos os coquinhos, e a Antônio Gomes do Amaral, toda movimentada, a gente tentava acertar os coquinhos dentro dos carros. E aí um amigo nosso, o Tomás, ele pegou um coquinho e ele teve a infelicidade de acertar dentro de um carro. Ele acertou e o cara parou o carro
e voltou para saber de onde tinha vindo o coquinho. E eu sei que a hora que o cara voltou, todo mundo pulou de cima do caminhão, nós vazamos e largamos ele sozinho em cima do caminhão. O cara deu um pau nele lá, e depois nós voltou todo mundo dando risada. Ele falou, pô, que amigo que vocês são, deixaram eu sozinho. Mas o moleque falou, ó, não fui eu que acertei o coquinho, quem acertou foi você. Ontem o Matheus até fez uma fala, ele falou assim, ó, você é responsável pelas suas atitudes, né, pelas suas palavras. Aí nós, não com essas palavras, mas o significado foi isso. Tipo, você fez, você assume, o problema é seu, né? E, enfim, eu tive muitas e muitas passagens da minha infância, apesar de muita situação que vocês vão ouvir eu comentar aqui, mas que eu entendi que as oportunidades a gente quem faz, né? Esse negócio de, mas eu não sou feliz porque eu não tenho um carro, mas dá para ser feliz de outras formas, e dá. Hoje eu tenho uma vida completamente diferente do que eu tinha na minha infância, e eu vivo tão feliz hoje quanto eu vivi na minha infância, mesmo com todas as situações da minha vida. Conta a última, vai. Qual que só você pra quer, da conectar. bicicleta? Da bicicleta é boa, né? Da bicicleta Quebra-dente é filé eu fazia, já quebrei inventei de bola. entrar num grupo de teatro da escola, e aí eu ia todo dia de noite, né, mãe? Lá pro Luiz Gama, lá fazer aula de teatro, 7 horas da noite. E eu era um cara que gostava de aventura, gosto até hoje, né? Mas eu era mais aventureiro, hoje eu sou mais bundão, eu tenho 2 filhos, eu preciso dar exemplo, né? Então, não pode falar esse termo aqui no púlpito não, rapaz. Hoje eu sou mais molão, vamos dizer assim. Pronto. Rapaz. Me perdoem Foi da pelo hora, termo. Hein? Quem tava dormindo aí nem perdoe percebeu, pelo vocês termo, acharam que eu tava dormindo, né? Então era mais molão, hoje eu sou mais molão porque eu tenho os meninos, né? Eu tenho o Luiz Miguel e o Arthur Gabriel, que eles dois se piscar, eles dão um nó em pingo d'água. E aí? E aí eu indo pro ensaio, e resolvi fazer uma gracinha e empinar a bicicleta para descer da calçada. Resultado, eu desci da calçada com 2 dentes quebrados, com o peito tudo rasgado e a bicicleta quebrada, e ainda tive que voltar para minha casa levando a bicicleta no braço, e na época a gente morava lá no Nossa Senhora Aparecida. E eu estava lá no Luiz Gama, lá no centro da cidade. Nossa. Aí você imagina, vou chegar em casa, minha mãe vai me moer no pau, né? Porque não tinha como avisar, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era bom, era muito bom. Era muito bom. Eu tomei acho que umas 2 surras, né, mãe? Porque não tinha como avisar, né? Aí eu tomei umas 2 surras, porque fui querer dar uma despertão, sair da escola, não passar em casa, enfim. E aí tomei umas lambadas lá, mas valeu. Foi umas lambadas que valeu para a vida. Sempre vale. Então hoje o Breno é fisioterapeuta, né? Está trabalhando na saúde, isso também foi um milagre. Porque fazia tempo que você estava trabalhando, e você vai falar no final isso aí, só não deixa eu esquecer. Eu trabalho, né, só complementando a minha apresentação, eu acabei atravessando, né, colocando interrompi a carroça na frente dos bois. Eu sou fisioterapeuta, eu já tenho 14 anos de formação, trabalho desde a minha formação com habilitação e reabilitação neurológica, tanto adulto quanto pediátrico. E aí eu fiquei 8 anos numa instituição onde eu era fisioterapeuta responsável, trabalhando com criança autista. Depois eu saí de lá, aliás, saíram comigo de lá. E eu fiquei 5 anos trabalhando, 5, né, amor? 5 anos trabalhando. Eu já trabalhava nos horários, porque eu fazia uma carga horária menor lá, então os outros horários eu atendia os meus pacientes particulares. E eu fiquei só com esses pacientes particulares, e esse ano eu voltei a trabalhar em uma outra instituição que era um sonho da minha vida trabalhar, que é o Hospital Ritinha Prates. Então hoje eu sou um dos fisioterapeutas da área hospitalar do Ritinha Prates, porque lá nós temos a área hospitalar e a área ambulatorial. Eu trabalho na parte interna do hospital. Eu atendo só os pacientes que moram no hospital, que residem no hospital. E atendo os pacientes a domicílio também, continuo com os meus atendimentos a domicílio. Muito bom. E que bênção, né, mano? Nós precisamos ir lá um dia, fazer uma visita, olha, eu vou né? falar, não sei como que ali é um negócio, eu falo muito isso pro meu filho, né? Eu ensino muito isso pro Luiz Miguel. Luiz Miguel, ele esses dias... Desculpa, gente. Fica à vontade.
o Luiz Miguel falou assim para mim, que ele quer trabalhar comigo, fazendo prótese para as crianças que não andam. Ele falou que ele mudou assim a cabeça dele muito. Ele mudou a cabeça dele muito assim. Ele falou assim para mim: pai, eu vou fazer robótica. Aí eu falei: por que você vai fazer robótica? Ele falou assim: eu vou fazer robótica porque eu quero trabalhar com você. Eu quero ajudar as crianças que não têm condições de andar, que não tem uma perna, que precisa de uma cadeira de rodas. E isso para um pai que é fisioterapeuta, velho. Eu não precisaria de mais nada hoje, né? E eu não precisaria de mais nada, assim. O Arthur Gabriel ainda não tem tanto entendimento, mas o Luiz Miguel, eu já levei ele em alguns atendimentos comigo. O objetivo não é de assustar ninguém, não é de fazer ele ser uma criança muito louca, bitolada e nem nada. É dele entender que a nossa vida ela é feita exatamente do tema de hoje, de superação. E que tem muita gente que passa por esse processo de superação todos os dias. E eu queria fazer meu filho entender de alguma forma que dá para a gente ajudar essas pessoas a se superarem. Dá para a gente ser um canal de bênção na vida delas para essa superação. Um motivo para eles, a mais para eles quererem se superar na vida. E aí ele falou para mim: pai, eu quero trabalhar com você, eu quero fazer uns negócios para ajudar as crianças. Tanto eu quanto minha mãe, nós somos bem emotivos, assim, e a minha mãe veio contar já, escorrendo em lágrimas, né? Mas, estamos aí. Isso é lindo. Me perdoem pela emoção, mas é muito difícil falar da minha família sem eu me emocionar. Da minha esposa, da minha mãe, do meu irmão, da minha cunhada, do meu sobrinho, que eu amo de paixão, assim como eu tenho os meus filhos, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, e é muito difícil. É difícil, ao mesmo tempo é muito prazeroso, porque são eles que me acompanham no meu dia a dia, eles que me fazem querer fazer mais pelas pessoas e querer dar o meu melhor todos os dias. É isso. E nossa, mas vamos lá. Calma aí, pô. Você quer me quebrar, pô. Mas assim, o Breno está contando o final, né, quase, porque ele está contando uns episódios atuais, mas vamos voltar lá, uma infância, e aí você vê ele cheio de projetos, cheio de sonhos de ajudar crianças, o próximo, mas algo marcou na vida dele, e desde a infância ele carregou uma questão que muitos aqui dentro carregam, sabe? Muitas pessoas que estão aqui ainda tem crise de identidade a respeito da sua paternidade. Independente se ela mora ou não com seus pais, porque às vezes você mora com o pai, mas ele não é um pai presente. Então não é a questão de ter, mas a maneira que que a pessoa que está ali ao seu lado. Então você, na sua infância, assim, quando foi que você conheceu seu pai? Fala para a galera. A minha infância eu conheci meu pai e a minha mãe, que é aquela mulher que está sentada ali, né, ao lado da minha esposa. Eu conheci a minha mãe e o meu pai, e eu tive os meus avós, que foram os meus pais, que me educaram, que me ensinaram. A minha mãe não se ausentou do papel dela de mãe nem de pai. Ela sempre, dentro das possibilidades, ela sempre fez tudo que tinha possibilidade de ser feito, né, ao alcance dela. Talvez, não sei se eles entenderam, né? Mas a mãe dele foi a mãe e fez o papel de pai. E fez o papel de pai, exatamente. Não conheceu, eu não conheci meu pai, cuidado, não tive né? contato, não tive conhecimento e não tive cuidado, né? E aí quem desempenhou esse papel de pai foi meu avô. E
eu tive o privilégio, eu falo assim que eu fui muito agraciado por Deus, porque eu tenho até hoje o privilégio de ter pais, mães, avós. Eu não tenho 2 pais, eu tenho muitos pais que são pessoas que me abraçam, que me acolhem, que caminham junto comigo e que mesmo distante, eu sei que eles têm as suas orações, orando por mim, pela minha família, e quando é possível estar perto, eu vejo o carinho que eles têm por mim, um carinho de pai, né? Que é a realidade que o Mateus falou. Pai não é só fazer, né? Trocando em miúdos, pai não é quem faz, é quem cria, quem cuida, né? Quem cuida, quem dá carinho paterno, esse é pai, né? Esse é pai. Então, eu tive também o meu padrasto, o pai do meu irmão e da minha irmã, que sempre me teve como filho. Dentro das possibilidades dele também, ele me tratava da maneira que ele tratava meu irmão e minha irmã, ele me tratava com todo respeito, com todo carinho, né? Como pai, né? Como pai. E eu tive o meu avô até pouco tempo, enquanto meu avô tinha lucidez, e meu avô ainda fazia muita coisa por mim. Então eu não tive pai. A minha paternidade maior foi Deus, mas na época eu não tinha esse conhecimento que hoje vocês têm com relação a Deus. Eu fui nascido e criado em berço católico, porém eu tive muito aprendizado da parte da minha avó com relação à paternidade, com relação a Deus. Ele cuida de saber, não, olha, se a minha mãe faltar, se meu avô faltar, Deus vai suprir, e Ele vai colocar alguém, Ele vai levantar alguém para me ajudar no meu caminhar. Ele vai ajudar, e tanto que Ele fez muito isso e faz até hoje. Eu com 34 anos, eu tenho pessoas que chamam a minha atenção, pessoas que conversam comigo. Esse momento agora dessa pandemia, eu tive muita situação que mudou, né? Eu e meu irmão, a gente tem assim, visões diferentes, apesar da pouca diferença de idade, né? Ele é mais quieto, eu sou já mais agitadão, mas, né, é literalmente água e vinho. E a gente, de um período para cá, principalmente nesse período da pandemia, a gente tem trocado muita conversa, a gente tem abençoado a vida do outro de uma maneira sobrenatural, em oração, em conversa, em ideias, em ajudas, né? Então eu acredito que essa paternidade foi uma coisa que na minha infância ela mexeu bastante comigo por um período, mas depois eu comecei a entender algumas coisas. Eu fui um pouco rebelde até uns 12 anos, que eu cobrava muito isso da minha mãe. Foi isso, né? Uns 12 anos de idade, mais ou menos, que eu cobrava muito isso da minha mãe, e até que um dia eu tive uma frustração, que peraí, minha mãe falou assim, quer? Então vamos lá. E aí eu tive uma rejeição muito grande, eu falei, não quero mais, chega. Entendi. E nesse decorrer, então, ali 12, 13 anos também, depois teve outros fatores que aconteceu, mas você começou assumindo responsabilidades em casa, né? Isso. Então isso é legal, porque a galera, assim, às vezes a responsabilidade bate a nossa porta, pessoal, e a gente quer fugir dela. E sabe, cada um tem que acreditar no seu propósito de vida. Então, aonde você está hoje é o lugar certo que Deus te colocou. E as dificuldades é aquilo que Ele te permite para te forjar, né, como um soldado do reino. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui agora numa guerra espiritual, mas eu acredito que eu estou aqui por este tempo, né, para orar por vocês, para estar no meio dessa pandemia, para orar por outras pessoas que precisam. E aí você foi assumindo responsabilidade. Antes desse período de 11, 12 anos, a minha mãe trabalhava, bem antes, a minha mãe trabalhava na Santa Casa, né, ela trabalhava na limpeza na Santa Casa, então minha mãe tinha que sair 5 horas da manhã. Para vocês terem uma ideia do tempo que foi isso, o Turrini era recém-inaugurado, era um bairro recém-inaugurado, nem sei quantos anos o Turrini tem. Nem sabe quem que é o Vilela. Então, o Turrini na época era recém-inaugurado, a gente morava numa casa emprestada, meu tio trabalhava na Coab Cris, e ele acabou emprestando essa casa para minha mãe, para a gente poder morar, e aí minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe tinha que sair 5 horas da manhã de casa e pegar a bicicletinha e ir lá para a Santa Casa, porque senão não tinha o que pôr em casa, mesmo com todo o auxílio do meu avô,
dos meus tios, ainda assim ela fazia a parte dela, que ela sabia que a responsabilidade nossa, minha, do meu irmão e da minha irmã, recaía sobre a vida dela. E aí ela saía para trabalhar, e a minha irmã era novinha, acho que minha irmã tinha coisa de meses. Ontem a gente conversando, eu até perguntei para minha mãe, falei, mãe, eu não lembro exatamente a idade, mas a minha irmã tinha coisa de meses, eu e meu irmão somos diferença de idade de 2 anos, né? Então éramos muito novos, e aí a minha mãe falava, olha, você troca a roupa do seu irmão e troca a roupa da sua irmã, porque uma amiga da minha mãe passava para pegar a gente para trazer na creche aqui no Vilela às 7 horas da manhã. Então minha mãe saía, ela tinha que estar às 5 da manhã na Santa Casa, então ela saía muito antes de 5 da manhã. Então eu tinha que acordar no horário, eu já tinha regras para cumprir, para seguir, para poder ajudar minha mãe, né? E então eu assumi de uma certa forma algumas coisas bem novo. E dentro dessas responsabilidades, não só na casa, logo cedo você também começou a trabalhar, né? O trabalho na realidade... Informal, quando você já começou... trabalho informal. O trabalho na realidade foi uma opção minha, porque eu sabia que minha mãe não tinha condições de me dar muita coisa. E hoje eu vejo os jovens dizer assim, o fulano bateu na mãe porque a mãe não quis comprar um tênis de marca. Rapaz, se você sentar para conversar com a minha mãe, como que eu comprei o meu primeiro tênis? Eu amava andar de skate. O primeiro tênis que eu comprei, eu parcelei lá na loja do Marçal, quando ele abriu, em 50 vezes no cheque da minha mãe. Estou pagando ele até hoje. A minha mãe me ajudou com uma parte lá, ela fala que ajudou, eu falo que não. Que ela ajudava meu irmão, que é o queridinho. Só ajudou só o guia, estou vendo daqui. Olha lá, ela fica brava. Muito ligada. Mas ela ajudou assim, ela me ajudou sim, eu não posso reclamar quanto a isso. Mas foi uma opção minha, porque ela disse assim, você quer, tudo bem, você pode ter, mas eu não tenho como te dar, então você vai ter que se virar. O que eu fiz? Eu fui carpir quintal, cara. Fui carpir quintal e eu tinha um tio. Ele é vivo ainda, mas é porque é um tio avô, ele já está bem velhinho já. E ele falava assim, se carpir, lá no Santana, lá na casa dele, tinha um jardinzinho assim, plantado hortifruti, cebolinha, salsa, essas coisas aí, almeirão, alface. E ele chegava e falava assim, se arrancar as tiririca, e ontem ainda nós até discutimos essa questão, eu e o Matheus, né? Tem que arrancar na batatinha. Hoje ninguém sabe o que é arrancar na batatinha, né? Arrancar na batatinha é arrancar lá na raiz, lá no fundo, lá para não nascer de novo. E para arrancar isso aí, você tem que cavucar. E aí ele falava assim, dou R$2 e uma garrafinha de tubaína para você tirar. Rapaz, era um negócio, uma horta que dava isso aqui, sem brincadeira. Eu, vamos embora, tio. Chegava lá e sentava lá com as perninhas cruzadas e pau. E aí fui, juntando dinheiro, fui carpindo quintal de um vizinho, quintal do outro, aí tinha as vozinhas que moravam na rua lá, precisavam ir na padaria, eu falava, não, deixa que eu vou, dá só R$1, eu vou. Aí eu sumia, ia lá buscar as coisas, voltava, trazia tudo, e ganhava o dinheiro e ia guardando. Só que chegou uma época que isso para mim já era já era pouco. E a minha decisão não foi roubar ninguém, não foi matar ninguém, não foi traficar, não foi fazer nada disso. A minha opção foi, eu preciso arrumar um serviço que eu consiga ganhar pelo menos um pouquinho mais. E aí eu comecei minha mãe trabalhava em algumas casas, e eu comecei a falar, mãe, pede para fulana. Eu ia ficar eu acho que eu tinha na época uns 11 anos mais ou menos, eu já sabia fazer operação bancária, tá? Hoje se tiver alguém, gente, eu não estou criticando, tá? Mas eu acho que vale a pena se começar a rever alguns conceitos para aprender, porque na vida você vai ter que evoluir bastante. 12 anos eu já pegava coletivo, pô. Não, então, com 11, 12 anos, eu tinha que ir na fila do banco, pagar conta. Conhecer o caixa eletrônico do Bradesco. Caixa eletrônico. Quero merchan aí, hein, Bradesco. Então, e caixa eletrônico, e tinha que fazer quando surgiu, né, fazer os envelopes. Tinha que fazer os envelopinhos, era um trabalheiro da bexiga, mas eu aprendi. E aí eu falei para minha mãe, mãe, pede lá para suas patroas lá, né, se elas não podem guardar jornal para mim. Mas eu vou levar, vou vender, vou reciclar, não tenho, vou juntar. Eu tinha uma bicicletinha, eu falava que era bate-caverna. Uma bicicleta, eu fui lá, comprei. Essa bicicleta foi ganhada, tá, gente? Eu não comprei, minha mãe também não comprou, eu ganhei uma bicicleta usada, já velhinha. E aí eu reformei ela, que eu sempre gostei de fuçar. O Matheus sabe bem disso, que eu gosto de fuçar. Eu tenho um Fusca, que
fuço até no pescoço, né, Bona? Fusca Bona dá já, trabalho. pai do Bona já mexeu no meu Fusca já. Então, esse é um dos Fusca, eu já tive uns 5, 6 já, até perdi as contas. E o que eu fiz? Eu peguei e falei, ó, vou reformar essa bicicleta e vou carregar esse esclável aqui. Aí eu coloquei uma garupeira atrás e uma na frente, e eu enchi ela de jornal, empilhava assim, eu chegava no negócio, eu era magrinho, acho que era mais magro do que, sei lá, você pegar o celular e virar de lado, não dava eu assim, ó. Eu era bem magrelo, era ou não era, amor? Olha lá, ó, minha esposa, aquela lá é guerreira, velho. Misericórdia. Só tinha conversa, porque beleza, esquece, passava longe. E aí, eu era bem magrinho e eu peguei, um dia falei, mãe, eu vou lá levar. Hoje eu consegui juntar uma quantidade aqui, vou lá levar. E aí eu fui lá para ganhar 8 centavos o quilo do papel. Mas era mais do que os Digno, R$2. né? E era digno. E era digno. Trabalho digno que enobrece. E você tem várias, né? Então. Eu não vou entrar muito assim, porque nós vamos eu ter falei, que ó, andar, eu e o Matheus, porque- se nós sentar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Já foi mais de 20 minutos, vamos embora. Aí, você foi indo nessa entoada. Tem algum serviço assim que foi marcante para você, perto já de você entrar na faculdade? Porque nós já vamos pular um pouco a etapa. Tem, eu trabalhei como auxiliar de mecânico, alguns eu sei que conhecem, né, o Ronaldinho que tocava aqui, que hoje é dono do Brothers, ele é meu primo, aliás, o pai dele é meu primo, e na época, o meu tio Celso, o avô do Ronaldinho, ele tinha acabado de abrir uma oficina lá perto da Nestlé, que tem até hoje, que é a Bom Jesus Mecânica. E aí meu tio me ofereceu para eu trabalhar lá com ele, lá de auxiliar de mecânico, bicho. Pegar umas rodas de caminhão desse tamanho para levar no lavador lá, chegava a tremer a carcaça, mas ia. E trabalhei lá por um período, né, eu saía da escola, já ia direto para lá, e ficava lá até a tarde, eu ia de bicicleta, e depois eu voltava na carroceria da caminhonete do meu tio com a bicicleta em cima. E aí, depois de um período, eu consegui trabalhar, eu consegui um outro emprego, para eu ganhar R$30 a mais, 30 conto a mais. E hoje o cara quer começar a trabalhar ganhando 5 mil por mês. Eu vou falar para vocês, eu vou chegar nesse ponto, mas a minha profissão, eu comecei a trabalhar ganhando pouco. Não vou falar ainda para não assustar muito. E aí eu comecei a trabalhar nesse outro lugar para ganhar R$30 a mais, e eu viajava com o patrão para mexer com o sistema de alarme, tá? Então tinha que subir em laje, tinha que ficar no sol quente, montando cerca elétrica, enfim. Aprendi bastante, muito, para mim foi um período bastante edificante. Hoje eu sei fazer muita coisa graças a esses meus patrões, só que eu não era registrado, eu queria uma coisa melhor, queria ser registrado e tal. E aí eu consegui, por intermédio de uma amiga da minha mãe, um outro trabalho numa outra empresa também, para mexer com automação. E aí eu já estava estudando no Paraisão à noite, eu tive que mudar o meu turno de escola para eu poder trabalhar e estudar. E eu tinha um sonho, na realidade isso eu nem comentei com o Matheus ontem, mas eu tinha um sonho na minha vida, tanto eu quanto a minha esposa. A gente, até inclusive quando eu conheci ela, o meu charme para conquistar ela foi falar disso. Então Deus usou até na hora disso, né? Vale a pena. Eu não sabia que ela tinha o mesmo objetivo que eu. E a gente nem se conhecia. Eu conheci o irmão dela matava aula comigo. Ops, não podia falar, foi mal, gente. Não façam isso, tá? Zero isso aí. Mas eu era amigo do irmão dela, do mais velho. Meu cunhado mais velho, a gente era amigo de escola, mas eu não a conhecia. Eu dei discipulado também primeiro meu cunhado, né? Então, Faz parte, aí eu conheci vendi uma imagem que ela, era crente, aí eu conheci ela numa festa, e eu tinha voltando lá na questão da minha adolescência, eu tinha um desejo muito grande. Eu fui criado por pessoas que trabalham na área de segurança, meu avô, meus tios, enfim. E como todo bom filho, né, espelha-se no pai, né? Aqui tem um exemplo aqui. Eu tô falando, Bona, você desculpa que eu tô pegando você muito aí, mas é que você tá bem na frente aqui, cara. Tá não tem jeito, tá na linha de tiro, não tem jeito. E aí eu falava, não, eu quero ir para a polícia, eu quero ir trabalhar, eu quero ir para o exército, e enfim. E aí, só que aí algumas coisas mudaram. Deus mudou o trajeto da minha vida. E eu louvo a Ele por tudo isso, porque senão hoje eu não seria metade do que eu sou, com toda certeza absoluta. Com toda certeza absoluta.
E aí eu tinha um desejo de ir para a Marinha. Eu queria fazer, eu fiz cursinho na época. A minha mãe vendeu feijoada, nós vendemos um monte de coisa para eu poder ir para Barra Bonita fazer um processo seletivo da Marinha, que era meu sonho. Enfim, não deu certo, mas Deus abriu outras portas, né? E aí foi quando eu tive aqui no Paraisão a oportunidade de prestar um vestibular na área de saúde. E aí eu peguei o panfleto, a primeira coisa que eu vi lá embaixo, que era um curso novo no Salesiano, era fisioterapia. Eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui. Eu vou fazer. E aí eu prestei o vestibular, passei, mas eu não tinha a mínima condição de pagar a faculdade. A minha mãe não tinha condições de pagar. Meu avô, ele tinha as responsabilidades dele, que ele não podia abraçar e dizer assim, vou pagar R$700 de mensalidade. Seu padrasto já era falecido. Meu padrasto já era falecido, né? Então, a gente já não tinha esse amparo, vamos dizer assim, né? Meu padrasto já tinha falecido, já fazia mais de 10 anos. Então, pessoal, o Breno, você viu na forma dele falar, que ele falou assim, eu vou fazer isso. Tipo, dá para vocês entenderem a energia dele, que é uma pessoa que fala que começa uma coisa e vai até o fim. Então isso é muito importante. Pessoas determinadas colhem frutos, sabe? Pessoas determinadas, uma hora eles alcançam a recompensa. Então, se você for uma pessoa determinada, uma hora você vai alcançar a recompensa que você está buscando. Claro, se tiver a ver com desenvolver projetos, com seu propósito de vida e tudo mais. Mas nada, das pessoas que nós trouxemos aqui, ninguém caiu nada assim na mão, de mão beijada, né? Vou nem dizer cair do céu, porque o cair do céu não foi legal, né? É bom quando vem do céu, mas cair exatamente. Eu ia usar esse termo, eu até parei na metade. Mas aí você, vestibular, na verdade nem fez a prova, né? Perdeu... Não, naquela época não tinha esse negócio não, lógico meu amigo. Que tinha, pô. Negativo. Quando abriu a outra faculdade ali na Baguaçu, pegou todo mundo que perdeu lá a RG, naquela outra faculdade lá tinha depois pô. Isso aí, mas onde eu me formei, te garanto que lá não tinha. Eu ralei para chegar lá. Mas enfim, independente de qualquer coisa, Deus abriu a porta para mim e eu abracei aquela oportunidade. E eu falei, eu vou estudar. Como que eu vou estudar? Era de manhã o curso, eu tinha que sair do trabalho. Eu pensei, não, eu consigo estudar e pagar o meu estudo com o meu salário, que era R$180. Mas, fala de novo. R$180. Mas beleza. Tá bom, meu primeiro salário foi R$97,50. E aí, o que eu fiz? Mais uma vez a minha mãe entra em ação. Então a minha mãe, como uma boa mãe, né? Ela foi lá e correu e fez a correria dela para tentar me ajudar de alguma forma. Não dava para pagar, mas se eu fosse lá e conversasse com alguém, talvez Deus tocasse, talvez não, Ele tocou no coração daquela pessoa lá e falou, não, traz aqui que eu vou resolver o problema. E aí minha mãe conversou com a assistente social na época do Salesiano e ela conseguiu um desconto para mim lá inicial para eu começar os estudos. E eu lembro que a gente juntou a minha rescisão do trabalho para poder pagar a minha matrícula. E aí depois a gente falou, depois a gente vê como é que vai ficar. Deu o primeiro passo. Nós já entramos, agora vamos chegar ao aço e ver como que vai virar. Aí eu fui lá na assistente social e falei, se tiver... Eu brinco muito com isso, né? Quando eu saio, às vezes com os amigos, com familiares assim, eu falo, esqueci a carteira, mas não tem problema, não tem preguiça de lavar a louça, vamos para a cozinha. Então eu cheguei lá e falei para ela assim, Arlete, é o seguinte... Se tiver para fazer, eu faço. Não tem problema. Se você falar para mim, tem que lavar banheiro, eu vou lavar o banheiro. Se tiver que picotar papel, eu vou picotar papel. Se tiver que catar coquinho na descida, eu vou catar coquinho na descida. E ela falou, não, calma, eu vou ver aqui. Enfim, eu consegui uma bolsa, depois abri o ProUni. E aí eu tinha, assim, foi um privilégio bobo, mas que me ajudou. Eu não tenho nenhum preconceito com nada, nunca... Eu acho que o meu RG não tinha nem que ter meu nome lá, tinha que ter um apelido, porque ninguém me conhece por Breno, exceto algumas pessoas aqui da igreja. Mas a maioria, minha família, por exemplo, ninguém me chama pelo nome, é pelo apelido, é Neguinho e pronto. E isso nunca me incomodou, tá, gente? Isso não me incomodou. Se você me ver na rua e me chamar de Neguinho, eu vou olhar de qualquer jeito. Se eu reconhecer a voz, se eu souber quem é. Nunca levei, mesmo que fosse em tom ofensivo, nunca me preocupei com isso. O Dina não gosta muito, mas... Não, assim. Dina não liga também, Dina não liga não.
E aí, Tá muito a quieto. gente, o que eu fiz? Eu abracei aquele tal daquela cota para negro e índio e tal. Eu não era índio, mas eu tinha uma corzinha meio puxada, dava para chamar de negro, né? Falei, vou entrar nesse negócio. E aí eu consegui a bolsa. Por fim, eu terminei a faculdade com, acho que pagando 20 ou 30% só do valor da mensalidade no final da faculdade, no final do curso. Mas calma aí, vamos rápido agora, né? Vamos precisar acelerar. Mas que você está na segunda superação. Primeira foi da paternidade, segunda foi você está falando da faculdade do estudo, né? E aí Uma que era para ter vindo antes da questão do estudo, que foi a questão da minha avó. A minha avó faleceu e a minha avó era um dos meus pilares. e era assim, eu e a minha avó a gente tinha uma ligação muito grande, né? Tanto que quando minha avó faleceu, eu de fato senti o dia, a hora que ela faleceu. Eu estava estudando na biblioteca do Salesiano, minha esposa fazia curso técnico de enfermagem na época, e eu fui levá-la e eu tinha um exame para fazer na segunda-feira. Minha avó faleceu na sexta. E aí eu me lembro que eu saí de casa e falei, vó, eu estou indo estudar, eu preciso estudar mais um pouco, porque segunda-feira eu tenho um exame para eu poder entrar de férias. E aí minha avó ainda brincou comigo, falou, cadê a chave da porta? Falei, vó, tá comigo, senão a senhora vai me trancar para fora, né? Aí ela falou, não, fala baixo, porque senão alguém ouvir vai pular aqui, eu tô sozinha. Aí eu falei, não, então tá, deixei a chave com ela e fui para a faculdade, fui lá para a biblioteca. E eu sei que quando a Aline desceu para o intervalo, ela foi lá na biblioteca falar comigo, e aí ela pegou e falou, eu falei, ó, vamos embora. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu quero ir embora. Eu fiquei muito agitado, eu me lembro que eu fiquei muito agitado. Eu disse, eu quero ir embora. E ela falou, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, bom, se você não for, depois você liga para tua mãe e pede para ela vir te buscar, eu estou indo embora. E aí eu tinha um Fusquinha 69, eu montei no Fusquinha e virou uma Ferrari, bicho. Aí ela veio comigo, eu deixei ela na casa da minha sogra. Eu lembro que eu nem entrei, eu nunca fui de fazer isso, né? Eu sempre acompanhar até entrar e tal. E eu lembro que eu nem desci para abrir a porta para ela. Ela abriu a porta e não esperei ela nem abrir o cadeado do portão. Eu falei, tchau, tchau, tchau. Ela, calma. Eu falei, tchau, tchau. Virei com o carro e desci essa 2 de dezembro igual um louco. E aí eu cheguei lá, minha avó já tinha falecido. Ela faleceu no quarto onde eu dormia, em cima da minha cama. Então eu tive que prestar os primeiros atendimentos, ver a cena e tomar um copo de água assim na hora e dar uma engolida, porque eu tinha que falar para os meus tios o que tinha acontecido. E como eu e minha avó, a gente era muito tupetudo, então a gente de vez em quando dava uns atritos assim, mas dali 5 minutos já estava abraçando e beijando. E aí eu lembro que eu liguei para minha tia e falei, tia, avó, desce aqui que a avó não está legal. E ela falou, se eu descer aí, se você estiver discutindo com sua avó, você vai apanhar. Isso eu já tinha 18 anos, hein? Aí eu falei, não, tia, desce aqui e tal. Enfim, aí eu tive que contar o que aconteceu. E aí, quando minha avó faleceu, eu desabei. Eu pedi demissão de um emprego que eu tinha, e eu fiquei em 3 dias, se eu não me engano, eu emagreci mais de 6 quilos. Eu não conseguia comer, eu não conseguia conversar, eu só chorava, e às vezes eu nem chorava. Eu já não tinha mais nem o que chorar, mas eu ficava quieto, sentado, eu aqui no sofá. Me lembro que uma cena, eu e meu avô no sofá da sala, a gente sentado de frente com a televisão desligada, e a gente olhando para a televisão assim, ele chorando de um lado e eu chorando do outro. E aí ele falava, o que nós vamos fazer agora? E eu dizia, e o que nós vamos fazer agora? E esse foi um período muito difícil da minha vida. Que aí eu tive depressivo, né? Entrei num quadro assim, não digo que foi uma depressão, ou se foi também, graças a Deus, eu tinha, primeiramente Deus, mas eu tinha ali para dar um suporte para mim, apesar de a gente, nós éramos namorados, mas assim, a gente se via tão pouco. A gente se via muito pouco, porque tinha dia, tinha hora, tinha lugar para se ver, não era qualquer dia e não era qualquer hora. Já que você falou da Aline, então, né, fala como foi a enrolação aí. Ela falou que eu enrolei ela, né, cara? Nada a ver. Você deve muito a ela. Olha lá, ó, 5 anos enrolando. Eu comecei a namorar, mas eu sempre fui um cara muito preocupado com as minhas responsabilidades. Calma aí. Quanto tempo, Bona, você enrolou a Fer também? 8? 8. Valeu, Bona. Passou eu. Aí, tá vendo, amor? Você tá reclamando, 8 anos. E ele... É verdade. Ó,
E foi legal porque a Fer também teve uma relevância enorme na conversão do Bona e a Aline também, né, É, sua? a Aline na então minha fala também. assim, o dia E que aí você se converteu. eu conheci a Aline depois que eu fui para a faculdade, no segundo ano de faculdade. E eu sempre fui um cara que gostei de bagunçar. Mas eu bagunçava, entendam a bagunça. Eu não era bagunçar de sair fazendo arruaça. Eu gostava de bagunçar, eu gostava de ir em festa de faculdade, eu gostava de estar com os amigos, eu gostava de, por exemplo, eu ia muito pro rancho e eu saía com o pessoal do rancho, a gente ia para festas em cidades lá na redondeza, mas nada assim de me envolver com droga. Graças a Deus tinha amigos que eram envolvidos, mas eu sempre respeitei, eles sempre me respeitaram, mas eu bebia. Na época eu bebia, e bebia não era pouco não, eu bebia bastante. E aí até inclusive quando eu me converti, que eu conheci a Aline, eu ainda inventei de querer assistir um jogo e tomar uma cerveja junto com a galera. E nessa hora Deus falou assim, aí já deu, né, meu amigo? Chega, né? Eu tinha 4 meses ainda, eu não tinha nem me convertido, eu estava vindo na igreja. E eu demorei acho que uns 7, 8 meses para me converter. Eu vinha e eu ficava ali, ó. Vinha Cantinho paquerar, ali, vinha ó. paquerar, Eu ficava assim, ó. Vinha para não perder, né? Eu vou contar, tá? Vem O Matheus está me cercando. pressionando contar o que aconteceu. Não, pô, vai Não devagar. vou dar nome aos bois, mas Meu assim, Deus, a não é minha, pra falar isso. Tá a ao minha, vivo pra todo o Brasil, a minha meu irmão. sogra, ela falava assim, ó, se você não for para a igreja, tem uma pessoa que é afim da Aline. E aí eu falava, aí não. Tá vendo vocês aí que tá paquerando Aí no fundo? não. Assustou, Zeca? Aí não. Tá ligado? Aí não. Fica de zóio nas minas, mano. Senão o outro pá, tá ligado? Aí Então tem que vir pra igreja eu falei assim, mesmo. ó, não, chega, peraí, que o negócio tá errado. Peraí, eu vou, eu quero saber O quem Bona que não é. perdia tempo, não. Marcava aí, ó. Eu falei, eu vou e do quero lado. saber quem que é. Não deu Aí, moleza não, né, Bona? 8 anos, ó. eu falei ainda pro Matheus, que ainda teve uma outra pessoa, né, ligada à situação toda, chegou para mim e falou, não, mas calma, eles são irmão em Cristo. Eu falei, rapaz, eu também sou irmão em Cristo dela, seu, mas isso não impede de nada, O cara não meu era amigo. nem crente, aí Falei, mandaram ó, essa na cabeça aqui nessa dele. você Aqui não é vai tudo dar, irmão. na cabeça minha aqui você não vai cantar não, meu amigo. Irmão, Mas hein? enfim, e aí foi onde eu conheci a Aline, eu comecei a vir para a igreja. Minha mãe no começo, minha mãe falava, você vai para a igreja por causa de mulher. Eu falava, não mãe, eu tô indo, não, você vai por causa de mulher. Na realidade a intenção era, né, eu não vou dizer que não era, porque era sim, mas como diz a Bíblia, né, que a obra, a gente planta a semente, e quem vai fazer ela florescer é o Espírito Santo, quem vai tocar no coração da pessoa é o Espírito Santo. Então pode vir aqui quem for, o reverendo, o pastor, qualquer um, e se viesse falar para mim assim, ó, você tem que ir lá aceitar Jesus, pergunta para a Aline, enquanto ficaram no meu pé, você tem que aceitar Jesus. Eu não fui. E o dia que Deus tocou no meu coração, que eu falei, não, hoje é a hora, hoje é o dia, rapaz, a hora que eu vi, eu estava aqui, ó, e a Aline estava de olho fechado, orando lá, ela nem viu eu sair do lugar. Eu saí, a hora que eu vi, eu estava aqui na frente, ajoelhado, me derramando. Então assim, não adianta a gente querer obrigar ninguém a fazer. Deus, a hora que Ele te pegar, meu amigo, não tem o que vai te esconder. Você pode fazer um buraco na terra e tampar, fazer o que você quiser. A hora que Deus quiser pegar, Ele vai pegar e não tem boca. E não tem conversa. E aí, foi quando eu comecei, né, ter um pouco mais de discernimento, e aí a minha sogra começou a me discipular. Quero foi discipular. A minha sogra começou a me discipular, né? Essa eu não sabia, Gui. Para casar, foi sua sogra que te casou. Era a Bíblia Você deve aqui. tudo a sua sogra. Era a Bíblia aqui e não vou falar não, gente, porque não procede. Tá ao vivo para todo Tô o Brasil, brincando. calma. Então a vamos lá. minha sogra, ela foi um pilar também muito importante na minha vida, assim, porque ela me aconselhou muito. Então vamos. Aí, já que a Aline perdeu a avó, a Aline foi fundamental na sua superação para você continuar sonhando com a família, né? Porque, pessoal, você não tem o pai, não conheceu o pai. Quando você perde a segunda referência, muitas vezes, é onde você perde o desgosto por criar coisas novas, por gerar uma família nova e tudo. Então, vocês que estão ouvindo aqui, por favor, nunca deixe de sonhar com algo novo na vida de vocês. Independente da situação, vocês enfrentarem na terra, né? Há um propósito do céu
derramado sobre as nossas vidas e ele vai se cumprir. E aí, você superando essa, vou ter que acelerar um pouquinho, você me perdoe, tá? Outro dia você volta e eu te dou o microfone à vontade. Amém. Aí você casou. Isso. Eu tomei um acelero do meu voo primeiro, né? Porque eu noivei. Antes de eu noivar, eu ainda fiz uma arte aí. Eu acabei terminando Largou da as Aline. festas, né? Eu acabei largando da Aline quando eu me formei. E ela me acompanhou praticamente a faculdade toda. Ixi, calma aí. E aí quando... Calma aí. Você tá no... Formei, eu pulei. Fala que você teve que fazer uma coisa. Você trabalhou com um amigo meu. Você foi boy, Isso, eu fui office boy em 2 lojas no Multishopping. Na Empório Moda Masculina e na Atual Modas, que eu recebi uma proposta depois da Atual para eu trabalhar lá. Para pagar a faculdade. Para eu poder pagar a faculdade, pagar as coisas, enfim. Mas o que você fez Mas assim? nesse tempo todo, eu era meio um James Bond, assim. Eu juntava latinha, mas ninguém na faculdade podia saber. Porque faculdade, meu amigo, particular ainda, só tinha patrão na faculdade. Eu era o ralézão de tudo. Eu ia para faculdade de bicicleta. Eu saía daqui do Ipanema com chuva de canivete aberta e ia para a faculdade. O Júnior da Priscila, ele zoa em mim até hoje. Ele fala assim, o rapaz era The Flash, velho. Eu passava de carro com ele subindo na Baguaçu. A hora que eu passava na lombada da Baguaçu, o cara tava lá embaixo na rotatória. Eu dava uma freadinha na lombada da Baguaçu, o cara me passava. Então eu ia de bicicleta para a faculdade, eu não tinha carro, não tinha nada. Bicicleta da minha avó, bem lembrado. Eu não tinha nem bicicleta, eu pegava emprestado da minha avó. Tá vendo aí, você que tem carro, moto, tudo mais, fica reclamando aí, Dolfo? Exatamente. E a minha avó chorava muito. A minha avó falava assim, se a avó tivesse dinheiro, você jamais ia trabalhar e estudar, você só ia estudar. Mas não era o que eu queria. Para mim estava sendo edificante eu trabalhar e estudar e passar por esse processo todo. E hoje para mim é uma lembrança. Toda vez que eu penso em reclamar de alguma coisa, eu paro e falo, opa, peraí, olha onde eu estou. Então, mas ia de dando uma bicicleta acelerada. Na avó, vendeu latinha para pagar. Vendi latinha para pagar algumas coisas da faculdade, mas ninguém podia saber, porque senão os caras iam me cornetar, né, meu? E eu era bem quietão, assim, apesar de gostar de festa e tudo mais, na faculdade eu ficava bem no meu cantinho, que era para ninguém descobrir as minhas coisas, assim. Então eu ficava bem na minha, né? Eu ficava muito quieto na minha, ajudava quem eu podia ajudar, quem não podia eu saía fora. Se empenhou no estudo, casou, formou. Aí eu me casei, eu me formei primeiro em 2007, 2009 eu noivei, meu avô deu uma acelerada, porque eu noivei, ele queria data para casar, e aí eu tive que respeitar o meu pai e dizer, não, eu vou casar tal dia. E eu tive que marcar, ainda briguei, né? Nós tivemos comemorando muito, velho. Nós tivemos uma situação que o casamento era para sair dia 17 de março, né, amor? E aí o Edmar e a Bruna foram mais rápido do que nós e pediram a data do dia 17 de março e nós tivemos que jogar para abril, né? Então eu consegui ainda jogar mais um mês aí para frente, quase um mês. Mas casei. A minha festa de casamento eu fiz uma festa para 350 pessoas na época, que hoje não dá mais para fazer isso, mas eu ganhei tudo. Nós pagamos R$1.600 no nosso casamento, que foi o meu terno e o vestido da Aline e alguns quebradinhos da decoração, mas o resto nós ganhamos tudo. Sobrenatural. Tudo. Então você quer casar e fala que não tem dinheiro aí, não precisa de Não, dinheiro esse negócio de falar assim, eu vou casar amor. só depois que eu acabar de estudar. Vou voltar. Eu já tinha terminado a faculdade, a Aline estava concluindo a faculdade dela. Ela nem tinha terminado ainda. E aí ela trabalhava numa empresa de cobrança. E aí eu falei, sai para você terminar os seus estudos. E nós ficamos morando no fundo da casa do meu avô. Nós reformamos uma edículazinha que era um quarto, era uma suíte, uma sala e uma cozinha. Então esse negócio, eu só caso se eu tiver uma casa dentro do condomínio fechado. Fecha os muros lá que ele vai virar o seu condomínio fechado. E casa, meu amigo, vai ser feliz. Vai ser feliz. Eu só caso se eu tiver faculdade. Se você não tiver faculdade, eu conheço pessoas que não têm faculdade, que têm estudo, só o ensino fundamental, mas que foi lá, batalhou, ralou. E hoje o cara tem uma vida extraordinária, que não dá nem para comparar. Tá? Então, na minha opinião, eu acho que isso não é desculpa para ninguém. Tá? Eu nunca usei isso como muleta na minha vida. Quando meu avô disse, você vai casar? Eu vou casar, vou. Não sabia de onde ia sair o dinheiro, Deus provê. Mas eu casei. Casei, depois a gente comprou a nossa casa, né? Depois de 3 anos, né, amor?
E uma das coisas também que foi assim bem forte é que quando nós casamos, a gente dizia assim, ó, só quero ter filho depois de 3 anos de casado. E aí, quando deu 1 ano e meio, a gente ficava, por que a gente não tem um filho? Por que a gente não tem um filho? Mas nós oramos e pedimos para Deus que a gente queria depois de 3 anos de casado. E ter uma E casa quando a gente já, tivesse a nossa casa, que a gente queria criar os nossos filhos na nossa casa. ter um espaço. E aí, o que aconteceu? 2012, nós compramos a nossa casa. Quando nós mudamos, dia 21 de janeiro de 2013, dia 28 de março, a Aline estava finalizando a pós-graduação. Fizemos 1 ano de tratamento, porque eu tinha uma dificuldade, a Aline também. E quando foi em 2013, dia 21 de janeiro de 2013, nós mudamos. Dia 28 de março de 2013, a Aline descobriu que estava grávida. E nós estávamos na nossa casa, da forma que nós pedimos para Deus, né? E a Aline, nesse período, ela estava finalizando a pós-graduação, então eu abri mão de fazer uma pós-graduação para ela poder fazer. Então, rapazes, pelo amor de Deus, eu falei isso para o meu cunhado esses dias, aconteceu uma situação, aquele pininho da porta que trava para a molecada não abrir, e eu falei para a minha cunhada assim, ó, que eu tenho um cunhado que chama Guilherme e outro que chama Gustavo, e meu irmão chama Guilherme e Gustavo. E aí eu falei para o meu cunhado, para o Guilherme, eu falei assim, ô Gui, eu falei para a esposa dele, falei, ô Mayra, trava esse pininho aí para você ensinar o Guilherme a ser cavalheiro. Como assim? Os namorados aí vai querer me pegar na saída, mas não dá nada, eu assumo. Fiz isso, mas agora não estou fazendo mais Então, nada. aí eu falei assim, ó, trava o pininho da porta lá do lado do passageiro, Só lá no onde você começo, senta, né, Bona? que aí para você sair do carro, só se ele abrir a porta para você, senão você não consegue sair. Aí meu cunhado, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha vida. Eu falei, o problema é seu, você casou, não casou? A mulher é sua, agora se vira. Se vira, seja cavalheiro. Então assim, eu sempre tentei colocar como prioridade a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Eu não faço questão de muita coisa. Eu sou um cara enjoado pra caramba, sou um negro enjoado pra caramba. Gosto de andar cheiroso, gosto de andar bem arrumado, mas eu não sou um cara que faz... Outro dia o Dina me zoou lá no campo e falou, rapaz, esse colete aqui eu vou usar que esse está cheiroso. Falou, não foi, Dina? Esse aqui está cheiroso. Então eu falo, ninguém é obrigado. Cheiroso, hein, então eu falo, ninguém é obrigado a correr atrás do cara, né? Só porque está jogando bola e ficar sentindo o mau cheiro, né, meu? Então, mas assim, brincadeiras à parte, eu sempre priorizei a minha esposa e os meus filhos. Então, quando foi para fazer a pós-graduação, a gente tinha só uma oportunidade. Ou era eu ou era ela. Eu falei, vai você que você está saindo da faculdade agora. E aí o salário era curto, então ela ia. E não tinha condições dela, tipo assim, ir com outro carro. A gente só tinha um carro, então o que eu fazia? A cada 15 dias ela tinha aula, eu ia com ela para Rio Preto e eu ficava dentro do carro estudando, das 8 da manhã, enquanto ela estava na sala, das 8 da manhã, 5 da tarde. Deixar de jogar bola. E deixava de jogar bola. Que é o pior, né? Que é o pior. Lógico. Que é o pior. É verdade, ali. Em algumas situações eu acho que eu já estava jogando aqui na igreja, aí os caras, eu falava assim, eu não vou poder jogar a semana que vem. Mas por quê? Eu tenho que ir acompanhar minha esposa deixa ele sozinho. Rapaz, você está ficando maluco. Você está ficando louco. Eu não deixo, não. Eu não deixo. Ela sabe que eu não deixo. O povo briga comigo, fala que eu sou muito... Mas não é, eu sou zeloso. Eu sou paternalista, sei lá, o que quiserem usar, mas eu sou. E aí eu fui, acompanhei ela até o final, o processo. Eu não pude acompanhar no estágio em São Paulo, porque ela ficou 15 dias em São Paulo, sofri pra caramba, mas fiquei, né? Mas depois veio a recompensa que ela voltou de São Paulo, e aí 2 meses depois ela falou, tô grávida. E aí, que isso é uma outra história, depois eu posso até contar. Foi muito engraçado quando ela me contou que ela estava grávida do Luiz Miguel e eu não acreditei. Vou ter que pular. Acabou meu tempo. Não vai dar para contar por causa do tempo. Tá. E aí passou esse período. Uma hora falando praticamente. A Aline engravidou, teve o Luiz Miguel, depois nós tivemos algumas questões de trabalho, que ela trabalhava na saúde, ganhava um salário em merreca, porque ela ainda era técnica de enfermagem. E aí eu fui mandado embora. Foi um processo bem louco da minha vida. Eu fui mandado embora da instituição que eu trabalhava há 8 anos, que eu dei a minha vida lá, porque eu aprendi a trabalhar. Eu sou muito grato a esse lugar. E as pessoas que por ali passaram, mães e as crianças, que eu aprendi a trabalhar e ser humano ali. Ali. Que eu entendi que o meu problema era desse tamanhozinho, perto do problema daquelas mães, daquelas crianças. E aí eu fui demitido, e meu chão parece que abriu um buraco assim, eu caí dentro. Só que aí eu não queria contar para
Pra dona lá, né? Como que eu ia chegar e falar, eu perdi o emprego? O Luiz Miguel tinha 6 meses. 6 meses o Luiz Miguel tinha. Acho que não, 9 meses, perdão, tá certo. 9 meses o Luiz Miguel tinha. Não contraria a mulher não, velho, fiquei errado. Contraria a mulher dia de sábado, dá perdão, ruim pra amor, caramba. você tá completamente correto. 9 meses mesmo. E aí eu falei, e agora, como que eu vou fazer? Aí eu enrolei quase um mês para contar da situação. Mas enfim, e aí quando eu fui falar com ela, eu falei, e agora o que nós vamos fazer? Ela falou, não sei. Eu falei, vou pegar o acerto. Você já trabalhou em loja? Eu trabalhei em loja também, mas eu sou ruim para vender, mas vamos testar aí os dons que Deus vai dar, né? Falei, vai para São Paulo. Dei um dinheiro na mão dela, falei, vai para São Paulo, compra tudo que você achar lá. Se achar que vende aqui, você compra. Se tiver dinheiro embalado lá, você compra. O que tiver lá que você achar que vai vender, você traz. E ela foi para São Paulo, comprou um monte de mercadoria. E ela trabalhava num posto de saúde lá no São José. O que eu fazia? Quando eu não tinha paciente para atender, eu parava. Eu tinha uma Paraty já nessa época. Eu parava a Paraty no estacionamento do posto de saúde e abria o porta-mala e virava camelô. E eu não tinha cartão, maquininha de cartão para vender, não tinha nada disso. Era na confiança, principalmente em Deus. Principalmente em Deus. Se Deus não abrir a porta, se Ele não colocar pessoas aqui para comprar e pagar, deixa quieto, eu não quero vender. Então eu vendia na promissória. E eu nunca tomei um balão, pelo menos que eu me lembre. Vendi camiseta, vendi bermuda, vendi tudo que vocês imaginarem. Se superou. E aí foi uma das superações. Aí a Aline, nessa mesma época, a Aline recebeu uma proposta na Santa Casa. E o pessoal falava para ela, você é louca, seu marido acabou de perder o emprego. E ela falou, e agora, o que eu faço? Eu falei, Deus abriu a porta, vai, abraça. Eu me viro aqui, a gente se vira. A gente se vira. O Luiz Miguel pequenininho, ela chorava muito porque o Luiz Miguel ainda estava no peito ainda. Ela falava, vou trabalhar, como que eu vou dar mamar para ele? Deus proverá. Esses moleques aí não entendem isso aí, esses meninos aí, eles não entendem isso aí ainda. Tanto que Deus proveu na nossa vida que 4 meses depois que ela estava na Santa Casa, ela tinha feito um processo seletivo na mesma empresa que ela trabalhava, mas para trabalhar como enfermeira e ganhar um salário bem melhor. Porque e aí ela foi chamada. Que vocês não entendem, porque a maioria aqui não tem a paternidade de ser pai e ser mãe, né? Então, a mãe, ela deixar o filho dela para ir trabalhar e pensar em você não ter o sustento da casa e arriscar uma nova oportunidade, é muito mais difícil da idade que vocês têm hoje. Então, entenda isso. Hoje você tem que ir para dentro das oportunidades, velho. Ele ralava com um monte de BO nas costas. É ou não é, Rodrigo, mais difícil? Como que manda marcha hoje? Eu tenho 2 lá, o Luca come mais que eu, pô. O menino é uma onça. E aí, tem que ter carne todo dia. O preço da carne, você sabe como que é. Exatamente. Aí todo dia você acorda assustado, fala, como que vai ser amanhã? Mas a palavra diz que deixa cada dia o seu mal, né? Não fica sofrendo antecipado. Mas o que vocês têm de oportunidade hoje, velho, não fica, o ano que vem eu vou ver. Não. Você tem condição de aprender uma profissão, se incluir num trabalho hoje, já vai fazendo seu pé de meia, vai juntando dinheiro para você, quando tiver as novas oportunidades, você terá um alicerce, né, Breno? E não vai precisar ficar só mandando de cara no muro, pô. Pra vocês terem uma ideia, eu tive uma oportunidade de comprar um Fusca, que hoje, teoricamente, é barato, parcelado em 10 vezes de 200, velho. E eu comprei. Lógico. Tive que arrumar o carro, mas a área da minha casa lá, quem pagou metade foi o Fusca. Que eu arrumei, o cara chegou lá, bateu o olho e falou, põe no negócio, filho. Põe no negócio, você pega, então pega e vai fazer. Entendeu? Então, assim, as oportunidades elas vão aparecer, algumas você tem que criar, oportunidades, né? Que você vai olhar e vai dizer assim, essa aqui não vale para mim, ora e pede direção de Deus, porque realmente eu tive oportunidades que não era para mim, e eu não entendia na época. Eu chorei muito uma vez que eu recebi uma proposta para trabalhar no shopping, e eu era recém-convertido, e a minha sogra falou, essa oportunidade não é para você, Deus está dizendo que essa oportunidade não é para você. Eu falei, tá louca, como assim, não é para mim, eu quero trabalhar. E aí eu entendi que não era para mim, né? E aí, pulando mais um pouquinho, preciso terminar. Aí a Aline enganjou no trabalho. Isso. Dali Deus abriu outra porta para ela. Hoje vocês dois já finaliza aí para mim e deixa um conselho para a galera, porque acabou nosso tempo, mano. Tá. Infelizmente. Só assim, para eu e a Aline, a gente trabalhou bastante, trabalha até hoje. Hoje a gente tem uma condição de vida
boa, tá? Eu até brinquei com meu irmão outro dia, eu falei assim, eu não quero ser rico, eu já falei isso para Deus, eu não quero ser rico. Parece ironia, mas eu não quero, porque Eu também. eu não quero, eu quero ter uma condição de vida boa, eu quero viver bem e ter paz, certo? E condição de vida boa envolve uma série de coisas, depende da sua prioridade. Eu gosto de viajar, gosto de passear, então a minha prioridade é o poder viajar. Isso para mim já é uma riqueza muito grande. Ter saúde é outra, poder ver meus filhos crescer é outra, né? Poder acompanhar minha esposa no trabalho dela, com as conquistas dela também é outra situação. E aí a gente, enfim, até hoje a gente batalha com muita coisa, abraça muita oportunidade, a gente é meio doido assim, quando aparecem as oportunidades a gente fica, e aí, vai, vamos orar, se for de Deus vai acontecer. E acontece quando tem que acontecer, o que Deus preparou para nós, Ele vai cumprir, só que a gente precisa também fazer com que essas oportunidades se tornem, se concretizem na realidade. Porque não adianta Deus abrir a porta e você ficar lá assim, ó. Não entrar para dentro. Se você não correr atrás, meu amigo, já era. A oportunidade é uma vez só. Depois ela passa e não adianta você querer correr atrás porque ela vai para outra pessoa. Um conselho. Né? Eu tinha uma outra história que era para falar a respeito dessa paternidade. Vou tentar, posso? Rapidinho. Resumidinho. Bem resumido. Pode. 2018 eu tive uma outra situação, a questão da paternidade, não conheci meu pai. E aí a minha mãe, né? A minha mãe, ela falou, ó, desde pequenininho, ó, seu pai tá fulano de tal, beleza. E aí quando eu com 32 anos eu fui fazer um exame e no exame deu negativo. Só que nesse período eu nunca julguei a minha mãe e não admito que ninguém julgue, porque a única pessoa que teria a capacidade de julgar uma vírgula seria eu. E eu nunca julguei minha mãe, ela sabe muito bem disso. Não gosto que façam julgamentos. E foi para mim um período de superação que eu aprendi que se talvez eu tivesse uma pessoa do meu lado assim, babando muito em cima, não sei se eu chegaria onde eu cheguei hoje. Então eu vejo isso como uma oportunidade de eu aprender e poder ser melhor para os meus filhos. Uma motivação para eu poder fazer melhor para os meus filhos. Né? Então isso não me atrapalhou em momento algum, não me atrapalha, eu consigo conversar e falar a respeito e algumas vezes até brincar da situação, como eu falei ontem para o Mateus, e não sentir assim, aquele peso, aquela situação que me abala, que mexe comigo, que me destrói, que me joga lá embaixo. Não, isso me faz querer ser melhor cada dia mais. E o que eu deixo de conselho para vocês, a oportunidade vai vir, as dificuldades virão, a Bíblia fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ter bom ânimo não é só você andar com um sorrisinho no rosto, porque aqui, exceto quem quer ser dentista, mas eu brinco muito, né, a minha esposa fala, dá um sorriso para sair na foto, eu falo, sou dentista. Mas o sorriso, ele é uma coisa boa, né? A gente tem que expressar a alegria de poder servir, de poder ter a oportunidade de ser agraciado por Deus, de estar vivo, de ter saúde, de ter um trabalho, de ter uma família, de ter pais, de ter mãe, de não ter o pai presente, ou de não poder ter a mãe presente, mas de poder fazer isso virar uma situação boa nas nossas vidas. E o que eu deixo para vocês assim, como o Mateus falou, vai para cima, a oportunidade vai vir, confia, ora, peça a direção de Deus. E se for para acontecer, vai acontecer, não vai ter o que vai impedir de acontecer. Se Deus falar é aqui, é agora, vai ser aqui e agora. Desculpa, o teu nome eu não lembro. O Marquinhos falou, a oportunidade é agora, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer agora. Então a oportunidade é hoje. Não é para deixar para amanhã. Outro dia eu ouvi o pastor Wagner também falando assim, a gente tem que viver o dia de hoje. Eu não sei se amanhã eu vou acordar, eu não sei qual que é o propósito de Deus para a minha vida. E não adianta a gente querer ficar cavucando e tentando descobrir, porque nós não vamos descobrir. Nós não vamos descobrir. Né? Então, vivam intensamente, mas vivam intensamente confiando, crendo, obedecendo a Deus, aos pais. Né? Eu tenho uma gratidão assim imensa pela minha mãe, e eu honro a vida da minha mãe até nos mínimos detalhes. Né? Apesar de eu ser um filho chato pra caramba, porque eu sou chato. Eu sou um cara assim meio turrão e sistemático, mas isso que me faz ver algumas situações e não cobrar tanto assim de outras pessoas e querer dizer, eu não tive oportunidade ou eu não tenho condições de superar. Todos nós temos condições de superar, independente do tamanho do problema. Independente do tamanho do problema. Essa é a minha...
Uma salva de palmas, mano, pro nosso mano Breno. Dina vai pegar esse microfone. Meus brothers, o lance é o seguinte. 5 pessoas passaram aqui falando sobre as suas histórias de vida. E no livro que nós escrevemos aqui na Juventude, na página 53, vai dizer assim, ó: não podemos aceitar ser fruto de um acaso. Fomos formados por Ele e para Ele. A paternidade de Deus foi gerada na eternidade sobre nós. Não importa a forma como cada um nasceu. Há pessoas que passaram por situações constrangedoras, como ser fruto de um estupro, de uma noite casual, de um abandono dos pais biológicos, entre outros. Diversas situações podem gerar essa revolta entre o homem e seu Criador. Mas a essência da criação está firmada em um Deus que escreveu uma história perfeita para cada um de nós e nos deixou a livre escolha de querer vivê-la. Meu Deus! Sim! Nem eu lembrava que eu tinha escrito isso aqui no livro, cara. É isso aí, na hora que você estava pregando, o Espírito Santo começou a gerar. Que você leve isso para a sua vida. Você não é fruto de um acaso. Tem 3 livros aqui, tem mais um monte aí. Se você quiser, é só pegar de graça. Leia. Deixa o Espírito Santo gerar isso em você. Como assim o Breno conseguiu vencer todas as crises, as dificuldades. E todo dia continua vencendo, né, meu irmão? Que não para. Matar né? literalmente o leão por dia. E esse é a alegria da vida. Semana que vem começa, nós fazemos 4 anos de juventude. Uma salva de palmas para Jesus aí. 4 anos, mano. 4 anos com a família ideal. E nós teremos aqui, eu não falei para a Jéssica, cadê a Jéssica? Saiu da minha linha de tiro. Jéssica, o pastor Igor estará com nós, Igor Vieira, que foi uma das pessoas que nos impulsionou a estar aqui hoje. Foi ele que fez a primeira reunião comigo, falou: mano, vai que Deus tem um propósito na sua vida. E sabe, o propósito está cumprindo na minha vida, está cumprindo na vida do Breno. E aí, qual vai ser o legado que você vai entregar? Qual vai ser o legado? Finaliza para nós, Breno, e já ora para a galera, depois tem um louvor. Rapidinho, e vamos assim, que vamos. Eu, apesar de ser bem sistemático, eu sou bastante prestativo. Não estou querendo me gabar de nada não, mas quem me conhece sabe que eu gosto de servir, de ajudar. Então, se você precisar de alguma coisa assim, é que conselho, né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas de trocar uma experiência, né? De querer saber algumas coisas. Por exemplo, crianças autistas, quem nos assiste, eu me coloco né? à disposição de vocês. Você trabalha com esse eu trabalho com público-alvo. criança autista, em todos os tipos de problemas neurológicos. Mas, enfim, independente disso, né, da minha profissão, se tiver alguma coisa que eu puder contribuir para o crescimento espiritual, crescimento profissional, pessoal, eu fico à disposição de vocês. Muito tá? bom. Ora para a cura de paternidade, especificamente nesse momento, que é o que eu sinto no coração, lendo essas palavras também. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de poder compartilhar, Senhor, do teu amor paternal, Senhor, por cada um de nós, ó Pai. Senhor, nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração daquele jovem, daquela jovem, ó Pai, que até o presente momento, Senhor, tinha algo, Senhor, que prendia, Senhor, o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento pessoal, ó Deus. Pai, por conta de paternidade, nós sabemos que o Senhor é um Deus presente, ó, que o Senhor cuida de nós, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, ó Pai, assim como o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha família, Senhor. O Senhor tem me ensinado, ó Pai, o valor da paternidade do Senhor na minha vida, Deus. Eu peço a Ti agora, Pai, que o Senhor alcance a vida desses jovens nesta noite, ó Pai. Que o Senhor faça, Senhor, um mover, Senhor, sobrenatural na vida deles, ó Pai. E que toda angústia, toda tristeza, Senhor, toda amarra, Senhor, toda amargura, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que eles sejam, Senhor, pessoas, filhos, pais excelentes, ó Deus, que entendam, Senhor, o real propósito da Tua paternidade nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro o Teu favor, a Tua bênção, o Teu cuidado, Senhor, a Tua proteção, a Tua
condução, Senhor, para essas pessoas, Senhor, para essas famílias que aqui estão representadas, ó Pai, para esses jovens, Senhor, que pretendem, Senhor, constituir uma família, Deus, que eles entendam a importância, Senhor, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de poder servir ao Senhor e de guardar no seu coração, ó Pai, o teu amor paternal, Senhor, que não nos abandona, independente da circunstância, independente da situação, independente da dificuldade, o Senhor está ali conosco, não do nosso lado, Pai, oh, aleluia, mas nos carregando no colo, Deus. Eu confio, eu sei que o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos dá o melhor desta terra, Senhor. Por isso, ó Pai, eu te peço agora, derrama a tua bênção, o teu favor sobre essas vidas, ó Pai, e que eles possam sair daqui, Senhor, não inspirados na minha história, Senhor, mas entendidos, ó Pai, do teu propósito, Senhor, na vida deles, ó Pai, assim como o Senhor fez comigo, ó Pai, que o Senhor faça na vida deles também, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado mesmo, Breno. Nós vamos se inspirar assim com a sua história, porque Deus dá inspiração, mas a transpiração é nossa. Deus um dia deu a arca, mas Noé foi lá e martelou, pregou e cerrou. É isso? Vambora, manda o louvor pra cima aí.